assim o texto: e Pedro e João subiam junto ao templo à hora de oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam por ali. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles dois, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e ateios se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando, e louvando a Deus, e todo o povo viu a andar e a louvar a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Meus amados queridos irmãos, o texto dessa noite é um texto bem conhecido, mas é de legítima importância a gente prestar atenção. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler conta a história de Pedro e João, grandes homens conhecedores de Cristo, andaram com Cristo. Agora Pedro e João é dois homens que estão revestidos do poder. Agora Pedro e João é dois homens que estão em uma alta intimidade de ir para o templo orar. Essa oração era contínua, ela orava sempre, eles oravam sempre, eles estavam sempre agora unidos, juntos, apesar que essa união não era tão clara no tempo que eles caminhavam do lado do mestre. Pedro, de antemão, era o homem que recebeu a revelação da parte de Deus, quando Cristo perguntou para eles que estavam juntos, o que é que os homens achavam quem era o Filho do Homem. E todos aqueles discípulos proclamaram, dizendo: todo o povo lá fora, alguns falam que tu és um dos profetas, tu és Jeremias, tu és Isaías, tu és um dos profetas ressurretos. Outro diz que tu és João Batista. Agora Cristo retorna a pergunta para eles mesmo, dizendo: e vós o que dizeis que eu sou? Porque na realidade, irmãos, são poucas pessoas que estão dentro da igreja e na realidade sabem explicar realmente quem Cristo é. Embora todos os 12 estavam lado a lado com Cristo, os 12 que estavam naquela reunião que Cristo chamou à parte, estavam ligados, estavam conectados com Ele, saberia logicamente responder essa pergunta, mas de antemão nenhum deles souberam responder, porque na realidade eles ficaram em silêncio, sem saber responder na realidade a Jesus, quem realmente era Cristo. A primeira pergunta de Jesus foi logicamente dizendo: quem lá fora diz quem é o Filho do Homem? O que é que eles dizem do Cristo lá fora? E eles pronunciou: lá fora alguns te reconhecem como um dos profetas maiores ou como um dos profetas menores. Sim, mas Jesus agora está fazendo a pergunta para eles no meio dos 12, dizendo: e vós quem dizeis que eu sou? E de repente todos os 12 estão em silêncio, até que um momento alguém levanta a voz dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus Filho. De antemão Cristo olha para Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão do Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas o Pai que está no céu. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. É importante a gente focar nas escrituras por esse detalhe, que a gente só pronunciamos um glória a Deus, um aleluia, quando entendemos aquilo que está sendo pronunciado. Às vezes nós ficamos desesperados em um glória a Deus e um aleluia, sem saber o significado da palavra. Mas de repente, quando Jesus disse para Pedro que não foi nem a carne nem o sangue que revelaste a ele, Cristo estava dizendo: não há revelação que não venha do alto, não há revelação que não venha de Deus, não há revelação que não venha do trono, não há revelação a não ser da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus!
olhando para Pedro. Quem é João? Imagine João olhando para Pedro. Olha, o que é que vai acontecer agora? E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, a ti eu te entrego a chave dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu, o que tu desligar na terra será desligado no céu. Cristo também direcionou para Pedro, dizendo: sobre esta pedra, que era próprio Cristo, dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Desse dia em diante aí, meus irmãos, Pedro está de olho, João está de olho em Pedro, observa a situação. Existe agora aquele ciúme ministerial. O pastor gosta mais de Pedro do que de João. O pastor tem um chamego mais com Pedro do que com João. Existiu isso no ministério de Cristo, aquele ciúme ministerial. Só que de repente, quando Cristo estava sendo crucificado, escute isso com atenção, quando Cristo estava sendo crucificado, Pedro não estava lá. Quando Cristo estava sendo crucificado, Tiago também não estava lá. Quando Cristo estava sendo crucificado, Tomé também não estava lá. Quando Cristo estava sendo crucificado, Judas também não estava lá. Quando Cristo estava sendo crucificado, Filipe não estava lá. Mas quando Cristo estava crucificado, aleluia, tinha alguém que estava lá, aleluia. Ele não recebeu profecia de meu irmão, mas no momento que o mestre estava na cruz do Calvário, ele recebeu uma profecia diferenciada. Porque quem dorme com a cabeça no peito de Jesus recebe revelações diferenciadas. Não é revelação que toma a bênção aqui, toma a vitória aqui, toma isso aqui, recebe isso aqui. Não, existe algo diferente, totalmente diferente. Porque a profecia que vem do pé da cruz vem para te converter, vem para quebrar o teu ego, vem para repreender esse ciúme ministerial, vem para repreender essa conversinha, esse bababá, que o ministro ama mais um do que o outro. Na realidade, às vezes se tornamos hipócritas a dizer: ah, Cristo ama a todos. Se Cristo ama a todos, porque é o ciúme ministerial. Aleluia! Isso aqui é para ficar em silêncio mesmo, irmão. Isso aqui realmente traz silêncio. E nada pode bloquear isso aqui. Só que no pé da cruz está João. E Cristo, olhando para ele, disse: mãe, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. E daquele dia em diante, João tomou conta e se mandou lá para a casa de Maria. Foram eles para lá. Foram eles para lá. Depois daquele dia, Jesus é colocado no túmulo, eles foram para lá. E de repente isso caiu no ouvido de Pedro. Pedro já estava chateado porque João sempre gostava de encostar a cabeça no peito de Cristo. Mas João também se chateava porque a maioria das revelações, sempre quem falou foi Pedro. Observe que no livro de João, meus amados e queridos irmãos, no capítulo 6, se não me falta a memória, muitos discípulos na realidade abandonaram Jesus pela palavra que foi pregada. A palavra que Jesus pregou foi uma palavra dura, irmão, foi uma palavra cristocêntrica mesmo, dizendo: ou se converte ou então cai fora. Aleluia! Não vou dizer viu. A mensagem foi tão dura para eles, porque Cristo disse: vocês não têm vindo a mim por motivo da palavra que eu tenho pregado, mas pela multiplicação dos pães e do peixe. Vocês estão mais se importando pela multiplicação do pão e do peixe do que realmente com a minha palavra. E quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Quem abandonaram Jesus? Discípulos. Formados. E de repente só ficou os 12. E os 12 que ficou ouviu o próprio Cristo dizendo para ele: e vós, não querem ir também não? Cristo estava dizendo: eu não tenho um pingo de medo de perder alguém. Meu Deus. É hora de sacudir a figueira aqui. É isso. E vós não querem ir também não? Ninguém abre a boca. João não abre a boca. Filipe não abre a boca. Bartolomeu não abre a boca. Tiago não abre a boca. Mas quem abre a boca logo é quem? Pedro dizendo: para quem iremos nós?
Se só tu tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Me lembrei agora, irmãos, que eu ia dar uma saudação sobre isso, mas eu segurei. Preste bem atenção no interessante, que quando aquela mulher, a viúva, vai até Eliseu e diz para ela, profeta, o meu marido, teu servo, morreu, deixou a gente endividado, e agora vem o credor atrás dos meus filhos para pagar a dívida. E aí Eliseu diz, o que é que tu tens em casa? E ela diz, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu disse, vai e pede teus vizinhos vasilha vazia, pede vaso vazio. E eu fiquei martelando isso há 30 dias, martelando isso. Porque a mensagem pregada às vezes é dizendo, se você não tem comunhão com seu vizinho, se você não tem comunhão com seu vizinho, puxa, calma lá. Quem está com as vasilhas vazias não sou eu. Não, diminuiu o glória. Agora é para estourar o glória agora. Quem está com as vasilhas vazias não é a mulher, são os vizinhos. Só que só ela, no meio da vizinhança, teve coragem de reconhecer o profeta que estava em Samaria. Está com a vazia, mas não reconhece o profeta. Está com a vazia, mas não reconhece o profeta que está em Jerusalém, que está em Samaria. Aleluia. Mas aquela mulher disse, eu estou com a minha vazia, não, eu estou com a botija cheia. Ela está indo ao profeta dizer, a situação ficou feia, o que é que eu vou fazer? Aí Eliseu disse, vai lá. Aleluia a Deus. Vai encorajar quem é covarde. Não vai dar ânimo a quem está desanimado. Ei, vai lá, desperta lá. E teve vizinho tão miserável que além de emprestar, oh glória, estou sentindo a graça, além de emprestar as vasilhas, ainda deu vasilha furada. Sabe por que deu vasilha furada? Porque a inveja sobre a mulher de Obadias era grande, porque Obadias era profeta e andava do lado de Elias e de Eliseu. Obadias não era um homem comum, Obadias vivia na vizinhança, mas era homem de Deus, era homem cheio, papai. Aí pegou, deu vasilhas furadas. Por isso que o profeta foi bem claro, porque o profeta enxergou. Porque Eliseu era um tipo de profeta, irmão, que não ficava em qualquer lugar. O profeta Eliseu era diferente. O profeta Eliseu, ele sempre se escondia no meio do deserto. E o deserto de Eliseu era aquele deserto tão tremendo que era em jejum e oração. Em jejum e oração. Em jejum e oração. Era uma dinâmica, era jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. Então ele tinha muita intimidade com Deus. Então quando Eliseu disse, vai e pede aos teus vizinhos, é porque o profeta sabe. O profeta conhece quem é que está com as vasilhas cheias. O profeta sabe quem é que está com as vasilhas vazias, quem está com os vasos vazios. E de repente chegou eles lá, peça. E ele foi lá pedir, ela foi lá pedir, e aí deram vasilha. Aí o profeta disse, aqui estiver cheia, tu bota a parte. Porque ele disse que as vasilhas que deveriam estar cheias botava a parte. Tem nada a ver com a mensagem que o pastor está pregando, tem? Tem tudo a ver. Daqui a pouco eu vou chegar na conclusão, vou te mostrar que tem tudo a ver. Quando ele falou, coloca a parte, as vasilhas que estiver cheia, ele estava dizendo, eu sei que tu vai receber vaso furado. Porque tem gente que não quer ver você progredir. Tem gente que não quer ver você ir à frente. Tem gente que quer ver você nessa jeita. Mas toda oração contrária, deixa eu ver quem vai pegar aqui. Toda oração contrária já começou a cair por terra. Porque vaso vazio, ou furado ou não, com a unção do Espírito Santo que está sobre a tua vida, o azeite vai preencher, rapaz. Eita, vazia. E ele foi e colocou a parte. Aí depois ele disse para a mulher, vai. Ela foi lá, fez, olha, deu tudo certo.
foi enchendo, e aí foi colocando a parte. E aqueles que colocou a parte, ela gritou para os filhos: traz mais vasilha! Aí ele disse: acabou as vasilhas. Aí ele disse: e o azeite parou. E eu conversando com o pastor Gilson Pontes, eu disse: o azeite nunca parou. Porque aonde tem vaso nessa noite aqui, oh glória, para de graça, aleluia, essa emoção nem funda coloquei hoje, essa emoção, vamos lá, o azeite nunca parou, porque aonde tem vaso que esteja querendo ser transformado e cheio pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o azeite continua descendo. O azeite parou lá, mas aqui o azeite ainda continua descendo. Aleluia, oh glória. Então estou diante de Pedro e João, dois vasos que não se concordavam pelo ciúme ministerial. E quando há ciúme ministerial, não progride. Pode observar, quando há ciúme ministerial, você não canta direito. Quando há ciúme ministerial, você não prega direito. Quando há ciúme ministerial, você não dirige um culto direito. Quando há ministério espiritual, você não vai conseguir desenvolver. Porque dá um ciúme lá dentro. Então, o capítulo 3 de Atos já começa dizendo: estavam juntos. Pedro e João subiam junto. Eles subiam junto. Ou seja, preste bem atenção nisso. O milagre vai acontecer antes dele chegar na porta do templo. Porque quando Deus está em concordância, é mais poderoso. Aleluia. Tem um texto em Eclesiastes que diz: o cordão de 3 dobras, não é isso, Wesley? O cordão de 3 dobras é bem mais forte, é mais difícil de quebrar. Não é isso? Não é assim? Porque ele não disse de 2 dobras, ele disse de 3. 2 dobras é você e seu irmão. A terceira dobra é o Espírito Santo. 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 Aleluia. Glória. E os dois subiram juntos ao templo, na hora da oração, a hora nona, a terceira hora do dia. Ela está subindo lá às 15 horas da tarde. E de repente, a Bíblia diz: e lhe trazia um varão desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todo dia colocava na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ali. Colocava ele ali e saía, e ia embora. Colocava ele e saía lá. Olha só, colocava ele na porta para pedir esmola, e aqueles que colocavam ele para pedir esmola na porta, com certeza entravam no templo, mas não tinha coragem de colocar ele para dentro do templo. E quando ele olhou naquele dia, ele viu algo diferente. Ele viu que vinha 2 homens totalmente diferentes. Aleluia. Oh glória. Porque quem está esperando algo do homem vai olhar para Pedro e João nesse texto, homens comuns. E ele disse assim: com certeza eu vou ganhar uma esmola da parte desse homem, desses homens, eu tenho certeza. E a Bíblia diz que Pedro, e qual vendo Pedro e João ia entrando no templo, no texto mais apurado, quer dizer, no texto mais apurado, ele viu com toda certeza e divinidade que Pedro e João ia entrar no templo. Ele viu que eles dois iriam entrar no templo. Aí pediu uma esmola a ele. Aí Pedro e João os dois, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. E quem falou na realidade foi Pedro e João. Os dois falaram junto, Pedro e João. Quem falou junto? Pedro e João. E uma só voz, os dois disse ao mesmo tempo: olha para nós. Esse olhar para nós de Pedro e João estava dizendo: se tu olhar, eu sou que nem tu. Só tem uma diferença. Oh glória, aleluia. Está pegado aí. Oh glória. A única diferença é que eu também estava na beira do templo, na beira da porta, aleijado, coxo como você, até que Cristo chegou. E Pedro e João, que estão os olhos dele, olha para nós, e olhou para eles.
olhou para eles. E quando ele olhou para Pedro e João, ele estava esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando receber uma esmola. Ele estava esperando receber totalmente um ouro ou uma prata. É nos dias de hoje. Os ministros de Deus não tinham, naquela época, não tinha nem prata nem ouro. O que é que ele tinha? O que é que ele tinha na mão? Primeira coisa que ele tinha na mão, ele tinha o poder de curar. Não vou repetir de novo, rapaz, para ver se você entende. Ô glória, não tinha nem ouro nem prata, não dava em carro famoso, não dava em igrejas grandes por aí. Não. Hoje nesse momento está acontecendo de Gideões. Vai ver o que está acontecendo lá. Só que tem um detalhe, lá tem ouro e prata, mas aonde está o poder da cura? E ele tinha, o que é que ele tinha? Ele tinha o poder da cura e era de graça, não cobrava nada. Nunca cobrou nada para fazer o poder. Por quê? Porque na realidade o poder da cura que estava na mão deles era esse. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Primeiro ponto, ele tinha que olhar. Segundo ponto, ele tinha que aprender a receber o que era oferecido, porque ele estava acostumado a pedir aquilo que ele queria. Agora ele tem que olhar para os dois discípulos e, além de olhar, ele agora tem que receber aquilo que é oferecido para ele. Se você quer, quer. Se você não quer, vai continuar na porta. Se você quer, recebe a cura. Se você quer, recebe a libertação. Se você quer, recebe a renovação. Se você quer, seja transformado. O negócio você tem que querer o que te oferece. Jesus disse: vinde a mim todos que estão sentados e oprimidos. O que é que ele estava oferecendo? Aprenda a receber o que te oferece e não aquilo que você está esperando. Porque o que você está esperando, às vezes, não vem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você está esperando um reconhecimento humano. E ele disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Cristo Jesus. O Nazareno levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e ateios se firmaram. E logo ele deu um salto, ele pulou. Ele deu um salto e seus tornozelos começaram a se afirmar. E aquele que não tinha condição de entrar agora já entrou. Aquele que não tinha condição de habitar agora já está habitando. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo a graça aqui. Porque o sangue, aleluia, que clama mais forte do que o de Abel, nos dá prioridade de entrar, aleluia, pelo santuário, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essas palavras, meus irmãos. Que Cristo Jesus nos abençoe. Receba poder, receba a renovação nesta noite. Receba a transformação no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.